Olá, meu nome é Vinícius e nesse vídeo aqui eu vou comentar sobre os aspectos éticos da pesquisa. A primeira coisa é a citação de fontes. Qualquer informação que a gente leia em outro trabalho, ou na legislação, ou em algum site, né, ela precisa ser devidamente citada no texto. A fonte, né, precisa ser devidamente citada no texto, né. A gente só não precisa referenciar, né, coisas que são que surgem, né, na própria pesquisa, os dados da pesquisa. Então a gente não precisa colocar a fonte, porque a fonte vai ser, né, a fonte vai ser de autoria própria, na verdade, né? Mas as informações de outros trabalhos, dados anteriores, informações quantitativas, né, ou resultados de pesquisas anteriores ou de teorias, a gente sempre precisa trazer uma citação, que basicamente é o sobrenome ou o nome da instituição, porque às vezes o autor do dado, da informação é uma instituição e não pessoas específicas, né? Então, o nome da instituição ou o sobrenome das pessoas e o ano, né, onde aquela publicação, né, foi feita, o ano em que aquela publicação foi feita, né? Trago um exemplo de citação aqui, né? Cury Pires, 2008, né? Então é assim que a gente cita, né, sobrenome e ano. Né, segundo essas autoras, né, existem várias lacunas na formação inicial de professores e tal, né, e aí vem a informação que é do trabalho delas, né, e eu li essa informação do trabalho delas, então eu preciso citá-las, né, no meu texto. Eu não posso simplesmente botar essa informação aqui e não citar esse trabalho, né, se é um resultado que surgiu no trabalho delas. E depois nas referências, né, lá na referência a gente vai colocar a informação do título, do periódico onde está. Aí a gente vai detalhar mais conforme as normas de referência, né, do texto científico que a gente está produzindo, né. Bom, uma outra questão ética também é da autoria. Então, quando a gente faz um trabalho, né, e esse trabalho é feito coletivamente, quer dizer, né, então é feito por duas ou mais pessoas, né, a gente precisa considerar como autor algumas dessas pessoas. Às vezes tem uma limitação também, né, tem periódicos que dizem que não pode ter mais do que 6 autores, né. Então a gente tem que muitas vezes tomar a decisão de quem vai entrar como autor do trabalho, né, ou não, né. Alguns fatores que a gente pode levar em consideração, né, participação no processo de análise de dados, ou durante o processo de coleta de dados, do tratamento dos dados também, ou redação da produção acadêmica. Então tem que ter uma participação significativa em algum desses processos, né, para ser considerado autor. A decisão final de quem vai ser autor e quem não vai ser, né, é muito pessoal mesmo, é muito, assim, vai muito de quem está fazendo a pesquisa e da importância que se dá para o trabalho de cada um, né, definido mesmo dentro do grupo de pesquisa ali, né. Mas são alguns critérios aí, alguns fatores a se levar em consideração. Bom, a questão do plágio e do autoplágio também é bem importante. O que é o plágio? É o uso de texto de outros autores sem o devido crédito, ou seja, sem a citação, né? E às vezes a gente quer trazer até a gente precisa, né, trazer o mesmo texto do autor. Então a gente pode fazer uma citação direta, né? Muitas vezes existe também uma forma da gente trazer o mesmo texto do autor referenciando como citação direta, né? E aí a gente evita o plágio. O plágio é tu simplesmente copiar de outro trabalho, não indicar a fonte, né? E porque aí é considerado como se fosse, né, um roubo, né? Quer dizer, tu está pegando o texto de outro trabalho, né, e dizendo que ele é teu, né? Então, quando tu não cita, basicamente é isso que se faz, né? Então, isso que é o plágio. Também pode haver o autoplágio. O autoplágio é o uso de textos precedentes do próprio autor sem a devida referência. Então, quer dizer assim, um autor fez um determinado trabalho, tempos depois ele usou o mesmo texto daquele trabalho que ele fez em outro, mas sem referenciar. Isso também, né, não é considerado, né, não é aceitável eticamente. O autoplágio, né, muitas vezes ele até pode acontecer, por exemplo, na fundamentação teórica, porque muitas vezes os autores os pesquisadores, né, usam os mesmos autores como fundamentação teórica para vários trabalhos, né, e muitas vezes acontece o autoplágio. Em alguns países, né, tem um limite de 30%, vamos dizer assim, do que pode ser usado como autoplágio nessas sessões de fundamentação teórica e às vezes metodologia, né. Em resultados, não, isso aí não é admissível, porque tu não vai
poder copiar um resultado para outro trabalho, né? Então tem essas questões também. Então o plágio em qualquer contexto ele não é permitido, ele não é aceito eticamente. O autoplágio em algumas situações ele é permitido, né? Em alguns países, né? Europeus, por exemplo, tem lá, e os Estados Unidos também, uma legislação de permissão de até 30% em sessões que costumam se repetir, como fundamentação teórica e metodologia. Mas em resultados isso não é admissível, né? Então, autoplágio, e ele tem que ser evitado ao máximo possível, até mesmo na fundamentação, na metodologia. É importante a gente parafrasear, né? Mesmo que a gente vai escrever a mesma informação em trabalhos diferentes da nossa autoria, né? A gente deve alterar o texto justamente para não caracterizar autoplágio. Regra geral, né? Se não é seu, nem de todos quer dizer que, né, existem muitos textos que já são de domínio público, por exemplo, né? Mas se não é seu, nem de todos, então não cite, né? Motivos do plágio, do autoplágio, pode ser má índole, né? Mas também pode ser desconhecimento metodológico, e por isso esse vídeo, por isso essas considerações sobre essas considerações éticas aqui, né? Então, às vezes pode ser realmente desconhecimento sobre o que é plágio, o que é autoplágio, né? Mas é importante colocar também que são escopos diferentes. Trabalho de conclusão de curso, né, e aqui engloba também dissertação, tese, comunicação científica e artigo científico publicado em periódico. Porque é o seguinte, é comum, né, terminar uma dissertação de mestrado e enviar partes dos resultados do mestrado para um periódico, para um artigo de periódico, fazer um artigo da dissertação, né, e enviar para um periódico. Isso é até exigido muitas vezes nos cursos de mestrado, por exemplo. E muitas vezes o texto vai ser o mesmo. Isso não é considerado autoplágio, tá, pessoal? Porque a dissertação de mestrado é um relatório que se entrega para a instituição, né? Um escopo diferente, por isso que está aqui escopos diferentes. É um relatório de pesquisa que se entrega para a instituição. E o artigo de periódico é um artigo para a comunidade científica. Ele é direcionado para a comunidade científica, então os escopos são diferentes. Então pode ter o mesmo texto, né, de uma dissertação de mestrado, né, parte desse texto ser transformado em artigo científico para um periódico, para um só, né? Você não pode ir repetido para vários periódicos, né, para um só periódico. Isso pode. Assim como é comum também, enquanto está se desenvolvendo uma pesquisa de mestrado ou de doutorado, se apresentar parte dessa pesquisa em um evento como comunicação científica. Então, a comunicação científica também admite que partes de um texto de mestrado, de doutorado, né, parte de uma dissertação, de uma tese, seja publicada, né, como comunicação científica. Então, são escopos diferentes. O que eu não posso é fazer duas comunicações científicas com o mesmo texto, ou fazer dois artigos, né, para periódicos com o mesmo texto, ou fazer minha tese de doutorado, pegar parte da minha dissertação de mestrado. Aí também não dá, porque estão no mesmo escopo, são relatórios de pesquisa, né, institucional, então aí não se pode. Mas vamos dizer assim, eu quero aproveitar ao máximo o texto que eu fiz na tese de doutorado. Tu pode pegar parte desse texto, né, e participar de uma comunicação científica, né, de algum evento. E, né, com resultados parciais, por exemplo. E depois, quando a pesquisa terminar, eu posso pegar também parte dessa tese e publicar como artigo científico. E depois eu não posso mais usar nessa tese, se eu quiser fazer outro artigo, eu preciso fazer uma nova pesquisa, fazer outra coisa, né? Porque aí ela já está publicada nesse escopo da comunidade científica, que é o artigo de periódico, né? Então tem algumas coisas aí que precisam ser pensadas em relação a isso aí, né? Mas, então, o plágio, né, é quando a gente pega artigos, quando a gente pega informações, textos de outros autores e não faz a citação, nem coloca na referência, nem nada. O autoplágio é quando a gente pega partes de textos que a gente mesmo produziu antes, né, mas usa como se fosse um texto novo. A gente não pode fazer isso. A gente pode citar nossa produção anterior, né, e a partir disso, né, descrever ela, então, né, mas como produção anterior. A gente tem que deixar claro que não foi um texto feito, né, originalmente para o artigo presente, assim. Então a gente precisa sempre fazer a citação, né? Em resumo, a gente sempre precisa
texto que já está pronto e publicado, a gente sempre precisa citar e referenciar, né? Bom, e algumas outras considerações éticas também que a gente faz na pesquisa, principalmente se for pesquisa com pessoas, né? A gente precisa considerar, né? Muitas vezes a pesquisa feita com pessoas, elas exigem, né, que passem em comitê de ética, ou pelo menos, né, que elas assinem um termo de consentimento livre e esclarecido, né, se forem maiores de idade, ou um termo de assentimento livre e esclarecido se forem menores de idade, concordando em participar da pesquisa, né? Porque existe até legislação sobre isso, né? Da participação de pessoas em pesquisas, né? Elas exigem cuidados éticos que são específicos, né? E alguns fatores que a gente tem que considerar, então, né? Inclusive para decidir se a pesquisa vai precisar passar por um comitê de ética em pesquisa ou não, né? Identificação dos sujeitos, né? Normalmente os sujeitos de pesquisa com pessoas não são identificados, né? Mas se forem, tem que ter uma autorização para isso também. Então a identificação dos sujeitos é uma coisa a se levar em consideração. Constrangimento causado na coleta, quer dizer, as perguntas que vão ser feitas, né? De algum modo envolve intimidade ou envolve expor algumas informações que podem não ser tão interessantes assim da pessoa ter publicada, né? Então, o constrangimento causado pela coleta também precisa ser levado em consideração. Integridade física ou psicológica dos participantes, né? Dependendo dos procedimentos que vão ser adotados, isso pode, né? Enfim, né? De alguma maneira não ser bom para a integridade física ou psicológica de quem participa. E possíveis desdobramentos legais também, né? Então a gente tem que observar sempre na legislação se não tem nenhum problema naqueles procedimentos que a gente vai fazer com aqueles sujeitos, né? Às vezes, né, pode ser delicada a coleta de dados e em alguns casos tem que passar realmente por um comitê de ética, né? Então esses são alguns aspectos éticos da pesquisa, aqui algumas coisas para se pensar quando a gente está fazendo aí um projeto de pesquisa, né? E está em dúvida da documentação que a gente vai precisar e até se a gente pode fazer determinadas coisas ou não, né? Então aqui são algumas coisas para pensar aí junto com o orientador e com o programa aí de pesquisa.